Embora o canal seja novo, muitos de vocês já me pediram dicas de leitura para entender melhor o fascismo. E bem, esse vídeo então eu vou fazer justamente para atender essas demandas. Eu vou fazer esse vídeo para indicar para vocês leituras que eu acho indispensáveis para começar a compreender o fascismo. Contudo, há dois critérios aqui que eu estou utilizando para definir as minhas escolhas de leitura. O primeiro deles é que eu excluí as leituras em italiano. Eu vou apenas falar neste vídeo das leituras em português e em inglês, porque eu acho que é a língua que a maioria de vocês tem alguma versatilidade. Agora, se vocês quiserem que eu faça um vídeo com as minhas indicações de leitura em italiano, é só vocês falarem nos comentários ou me mandarem um e-mail que está ali na descrição do vídeo, que eu, no futuro, farei este vídeo. O segundo critério aqui que eu estou elencando, que eu considero muito importante, é o seguinte: essas leituras são apenas do fenômeno do fascismo originário, como alguns chamam, ou o fascismo italiano de Benito Mussolini. Ou seja, são leituras que vão tratar do fenômeno político fascismo da Itália de Benito Mussolini, excluindo, portanto, quaisquer referências mais relevantes ao nacional-socialismo alemão de Adolf Hitler ou o salazarismo de português ou o regime de Francisco Franco na Espanha ou qualquer outro tipo de regime que muitas pessoas associam com o fascismo. Portanto, essas leituras são específicas para você compreender o fascismo italiano. Por que eu estipulei esse segundo critério? Bem, porque o fascismo originário, como o nome já indiz, ele se torna, digamos assim, o principal fenômeno político pelo qual você pode julgar, primeiramente, como surgiu algo chamado fascismo e, portanto, se torna a medida histórica pelo qual você consegue julgar em que medida esses outros fenômenos políticos que eu falei são parecidos com o fascismo ou têm algo a ver com o fascismo. A literatura popular que nós temos disponível por aí faz uma grande bagunça inicial ao elencar, junto com o fenômeno originário, esses vários outros fenômenos políticos, ao ponto de prejudicar o conhecimento mais profundo do primeiro fascismo, do fascismo originário, dificultando todo o conhecimento mais acurado sobre o que significa fascismo ou como julgar se esses outros fenômenos são fascismo ou em qual medida eles são fascistas. Portanto, estipulado e compreendido esses critérios, vamos às listas. Eu vou começar com o português porque a literatura brasileira sobre o assunto do fascismo originário é extremamente pobre e escassa, ou seja, a maioria dos volumes que você pode facilmente encontrar na biblioteca ou na Amazon em português fazem sempre um tipo de confusão histórica desnecessária que complica o conhecimento do fascismo originário. Portanto, eu só tenho apenas um livro para indicar em português para vocês. Esse livro é o do cientista político americano Anthony James Gregor, O Marxismo, Fascismo e Totalitarismo, Capítulos na História Intelectual do Radicalismo, que foi traduzido pela Vide Editorial. Bem, esse livro eu li no original em inglês alguns anos atrás. Ele é muito interessante porque, embora ele não trate completamente do fascismo originário, ele traz uma contextualização histórica muito boa no qual surgiu o fascismo de Benito Mussolini. Ele traz, junto com outros elementos como o marxismo e a crítica do revisionista do marxismo, ele traz uma parte da evolução intelectual de Benito Mussolini e da influência do sindicalismo revolucionário no pensamento de Benito Mussolini. Portanto, em português, eu acho que este é o melhor livro que traz algum conhecimento competente sobre as origens do fascismo. Então, eu recomendo essa leitura. Agora, partindo para o inglês, nós temos uma gama consideravelmente maior de recursos muito mais competentes para lidar com o fascismo originário. E eu vou começar falando alguns livros, novamente, do professor americano Anthony James Gregor, começando com Mussolini Intellectuals, Fascist Social and Political Thought. Bem, esse livro foi a minha introdução pessoal ao assunto há 6 anos atrás, quando eu comecei a estudar o fascismo, e eu achei ele simplesmente incrível. Eu ainda acho ele um livro incrível e eu considero a melhor introdução possível ao tema que vocês podem ter. Porque ele é extremamente didático, no qual, como o título afirma, ele traz uma gama de intelectuais fascistas importantes que são desconhecidos aqui no Brasil, como o Alfredo Rocco, o Enrico Corradini, o Sérgio Panunzio, o Ugo Espírito e o Giovanni Gentili. Em cada capítulo ele vai fazer um delineamento da evolução intelectual e do impacto intelectual que esses intelectuais, tiveram na evolução da ideologia fascista.
Portanto, se vocês forem começar a leitura do fascismo, eu fortemente recomendo vocês começarem com Mussolini Intellectuals, do professor Gregor. É um livro estupendo como introdução ao assunto. O segundo livro que eu indico do professor Gregor é o The Ideology of Fascism, The Rationale of Totalitarianism, porque esse livro foi o primeiro livro que o professor Gregor tratou do fascismo de uma maneira muito mais profunda, lá no final dos anos 60. E é o livro que começa o debate sobre o fascismo, sobre a ideologia fascista nos Estados Unidos ou no mundo ocidental, fora da academia italiana. É um livro extremamente importante e é, pessoalmente, um dos meus livros preferidos de todos os tempos, não só sobre o fascismo, porque eu acho ele uma obra-prima da literatura da ciência política. Nesse livro, o professor Gregor ele traz uma revolução histórica da síntese que levou à ideologia fascista, desde os primórdios com Georges Sorel, até mesmo no final do regime fascista com a socialização dos meios de produção da República Social. O único problema é que esse livro ele é muito difícil de conseguir, até mesmo um PDF na versão inglesa, tanto que eu tive que importar e comprar esta tradução em italiano. Mas se vocês conseguirem botar a mão nesses livros, por favor, o leiam, porque ele é realmente incrível como um livro sobre o fascismo. E o terceiro livro do professor Gregor que eu quero indicar é o Giovanni Gentili, Philosopher of Fascism. É a tese de doutorado do Gregor, no qual ele traz uma biografia, tanto pessoal quanto intelectual, do filósofo do fascismo, Giovanni Gentili, que é certamente o intelectual que teve maior impacto e influência dentro da ideologia fascista, ou seja, para a formulação da ideologia fascista, trazendo todo aquele impulso do idealismo filosófico que foi muito importante tanto para a concretização do fascismo quanto para uma própria crítica interna do próprio movimento fascista. Portanto, eu recomendo fortemente esse livro para quem quiser colocar o seu primeiro pé dentro do mundo intelectual de Giovanni Gentili, que também, por consequência, é uma parte muito importante do fascismo. Agora, começando um outro autor, além do professor Gregor, temos o livro The Syndicalist Tradition in Italian Fascism, do historiador canadense David D. Roberts. Agora, esse livro foi um dos maiores achados que eu fiz enquanto eu pesquisava todos os autores relevantes para o tema. Esse livro ele é simplesmente incrível. Ele é, até mesmo considerando a literatura italiana, ele é provavelmente o melhor livro já escrito, trazendo toda a influência, o histórico do sindicalismo revolucionário para a maturação da ideologia fascista. Ele traz toda uma gama de personagens e intelectuais que se tornaram fascistas, quanto não se tornaram fascistas, do movimento sindicalista e como esse sindicalismo influenciou não só a evolução pessoal de Benito Mussolini, mas até a formulação do sindicalismo nacional, que é, digamos assim, o precursor do corporativismo fascista. Esse livro ele é simplesmente sensacional e ele é o melhor recurso existente que existe para compreender a relação de sindicalismo revolucionário com o fascismo. Ele é uma leitura importantíssima. Se vocês puderem lê-lo, por favor, o façam. Agora vou indicar dois livros de um dos historiadores mais importantes e influentes sobre o fascismo dos últimos 50 anos, que é o historiador Emilio Gentili. E vou começar com um livro que eu acho realmente também um livro incrível chamado The Sacralization of Politics in Fascist Italy. Esse livro ele é muito legal e interessante porque ele traz com uma profundidade e fontes históricas realmente assustadora todo o escopo no qual o fascismo se tornou um tipo de religião de Estado, tentando moldar o caráter do povo italiano, né, para torná-lo, digamos assim, um povo fascista, um povo heróico. E aqui vocês vão encontrar todo tipo de recurso maluco no qual o regime fascista buscou se transformar numa religião de Estado, até mesmo buscando alterar o calendário num novo tipo de dispensação, como se fosse um novo nascimento de Cristo, digamos assim, até mesmo o recurso cultural como marchas e paradas militares. É realmente um livro sensacional nesse aspecto, e vocês vão encontrar também muito interessante nesse livro certas relações que os fascistas se comparavam tanto com os bolcheviques, né, do regime soviético, quanto os próprios jacobinos da Revolução Francesa. Esse é um aspecto histórico muito interessante que não é frequentemente mencionado, mas acho que vocês vão curtir.
Então façam essa leitura. O segundo livro traduzido para inglês do professor Emílio Gentili é o Mussolini, 1873-1915, Triumph and Transformation of a Revolutionary Socialist. Bem, esse livro, como o nome já indica, ele traz, provavelmente disponível em inglês, uma das melhores biografias sobre aquela fase na vida de Mussolini no qual ele era um revolucionário socialista e ele foi aos poucos se moldando para se tornar, digamos assim, um revolucionário fascista. E aqui vocês vão encontrar também, de uma maneira igualmente aprofundada, o impacto que o sindicalismo revolucionário teve na visão pessoal de Benito Mussolini e também para a consolidação do primeiro fascismo por volta ali de 1915 e 1916, durante e depois da Primeira Guerra Mundial. Também é uma leitura muito importante. Agora eu vou indicar um livro que, para mim, foi uma grande surpresa quando eu comecei a lê-lo, porque eu não tinha botado muita fé nele, eu encontrei na internet, não tinha botado muita fé, mas conforme eu fui fazendo a leitura, eu realmente me impressionei com o escopo da análise e das fontes históricas usadas, e eu acabei por considerá-lo um livro bem importante, que é o Fascism and Industrial Leadership in Italy, 1909-1940, A Study in the Expansion of Private Power Under Fascism, do professor Roland Sartre. Bem, esse livro, como o nome já indica, ele vai trazer disponível em inglês, ou seja, embora tenha livros melhores em italiano sobre o assunto, mas em inglês ele é uma fonte, um trabalho muito competente que vai mostrar para vocês como foi essa complexíssima e hoje em dia até mesmo polêmica relação entre o regime fascista e, digamos assim, os capitalistas, os industriários italianos, porque muito da literatura marxista erroneamente coloca que o fascismo foi um tipo de defensor do sistema capitalista, um tipo de ditadura do sistema financeiro, o que é um completo absurdo. E esse livro mostra que, na verdade, o fascismo ele teve uma relação muito complexa na seara política e econômica com os próprios industrialistas, numa relação de amor e ódio que foi muito mais motivado por conveniência no jogo de poder, principalmente entre Benito Mussolini e os líderes industriais, do que realmente qualquer conjugação ideológica entre fascismo e capitalismo. Claro que não. Esse livro ele vai trazer uma medida muito importante para vocês compreenderem como foi a relação do fascismo com os grandes industriários e com o capitalismo. Então, se vocês querem se inteirar desse assunto, essa é a melhor leitura que eu acho que existe fora da literatura italiana. Então, recomendo. E agora, o último livro que eu vou indicar nesse vídeo é o The Birth of Fascist Ideology from Cultural Rebellion to Political Revolution, do historiador israelense Zev Sternhell. Bem, esse livro é interessante porque ele traz toda a influência histórica que os sindicalistas franceses e até mesmo o grupo de direita francês do Charles Maurras tiveram no impacto na formação da ideologia fascista, porque o sindicalismo francês, na figura de Georges Sorel e outros sindicalistas, tiveram um grande impacto no começo do século XIX em pensadores italianos como Arturo Labriora, Sérgio Panunzio, Angelo Olivetti e até mesmo em Benito Mussolini. Bem, esse livro é o que melhor traz numa gama de detalhes essa influência francesa sindicalista revolucionária na formação de intelectuais fascistas e sindicalistas como esses que eu mencionei. Então eu acho que é um livro também muito interessante, uma leitura que vai ajudar vocês a compreenderem esse aspecto histórico do fascismo. Bem, então essas são as leituras que eu indico para vocês como leituras, digamos assim, iniciais, que eu acho importante vocês fazerem para começar a compreender o fenômeno do fascismo originário, ou seja, o fascismo como ele realmente foi. Agora, se vocês fizerem essas leituras, vocês vão estar numa posição muito melhor e muito mais privilegiada para entender o fascismo e começar a estudar os outros fenômenos políticos, como o nacionalsocialismo alemão, por exemplo, e também a começar a ler a literatura disponível em português, com uma menor taxa, uma menor possibilidade de cometer erros intelectuais, certo? Bem, por esse vídeo é só, espero que vocês façam boas leituras. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo no e-mail ali no endereço, na descrição do vídeo. Então, até a próxima.